Sobre bênção com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Sentado como nós estamos, Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, capítulo de número 19. A leitura a partir do versículo de número 23. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, capítulo de número 19, a leitura a partir do versículo de número 23. Enquanto os irmãos encontram o texto bíblico, quero louvar a Jesus por mais essa oportunidade, agradecer a Deus pela companhia da minha família, louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, que é um amigo, pastora Dani. Deus seja louvado pela vida de vocês. Louvar a Deus também pela vida da irmã Nena, que por cristocidência também é minha prima. É através dela que nós estamos aqui. Ela foi a ponte, né, irmãos? Para nós estarmos aqui, ministrando a palavra de Deus. E eu louvo a Deus também pela vida de toda a igreja. Tá certo? Todos os irmãos sabem, não é novidade para ninguém. Nós servimos a Deus também ali na congregação de Jardim Caraí. Estou aqui debaixo da bênção e do consentimento do dirigente da igreja. E trago dele a paz do Senhor para a igreja. Quem recebe, diga amém. Amém. Vamos ao texto bíblico, irmãos. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isto foi para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados romanos, pois, fizeram estas coisas. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, aí está o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Amém? Se tiver um fundinho aí baixinho para me acompanhar, pode pôr abaixo da minha voz, tá? Só não põe os gideões aí, que eu ainda não estou nessa bala não, mas eu chego lá. Se for promessa de Deus, eu chego lá, né? Aos senhores pastores, amigos, obreiros, irmãos da guarda, Deus seja louvado pela vida de todos vocês também. Irmãos, nós temos uma oportunidade exclusiva nessa noite. A oportunidade de estarmos aqui para participarmos do corpo e do sangue do Senhor. O Espírito Santo colocar no meu coração esse texto do Evangelho escrito segundo João, e eu quero trabalhar esse texto trazendo que o convívio na presença de Jesus nos transforma dia após dia. Nós vivemos dias em que as pessoas têm desistido do Evangelho. Nós vivemos dias que as pessoas têm apontado as suas fraquezas como o motivo para deixarem a presença de Deus, para deixarem a comunhão com a igreja, para deixarem a comunhão com os irmãos, para deixarem a promessa da vossa salvação. Grande é o número das pessoas, e ele tem crescido alarmantemente, de pessoas que se apresentam ao pastor da igreja alegando as suas falhas, alegando as suas fraquezas, alegando os seus problemas, alegando os seus obstáculos, e como consequência final eles desistem do Evangelho, eles desistem do Senhor, eles abandonam a sua palavra. E Deus colocar esse texto no meu coração, e eu quero falar um pouco sobre o apóstolo João. Todos nós conhecemos o João que fora mencionado no versículo de número 26 que nós lemos, e ele era conhecido como o apóstolo do amor. Todos nós, quando falamos de João, lembramos desse personagem tão importante, bíblico,
para as nossas vidas. Nós nos lembramos das suas experiências, nós nos lembramos também da ocasião acerca da sua morte. Morreu avançado em dias, foi o apóstolo que perseverou com Cristo até o final, aos pés da sua cruz. E nós só conhecemos o João do amor, mas nós não conhecemos o João que precisou ser transformado com Cristo no decorrer do seu ministério. Talvez os irmãos se espantem com aquilo que eu vou pregar aqui nessa noite, porque quando nós falamos de o perfil de um obreiro que é impetuoso, o perfil de um obreiro que é agitado, o perfil de um obreiro que às vezes espanta com as suas atitudes, nós logo assimilamos à nossa mente o perfil de Pedro, aquele Pedro que, na tentativa de impedir que Cristo fosse entregue à mão dos romanos, sacou da sua espada e decepou a orelha do soldado mau. Quando nós falamos de um obreiro difícil de lidar, consequentemente vem na nossa mente o perfil de Pedro. Alguns até brincam uns com os outros dizendo: você está meio Pedrão, você está meio Pedrão na vida, você está meio Pedrão no Evangelho. Não é verdade? Nós costumamos dar o título de obreiro difícil de se lidar, chamando uma pessoa de Pedro, e nós costumamos chamar de o obreiro carinhoso, o obreiro que ama, o obreiro que disponível está. Nós costumamos dar o título de João, nós costumamos dizer: você é um João, você é um apóstolo que ama todo mundo, ama toda a igreja, ama todos os irmãos. Mas nós às vezes não conhecemos João no decorrer da sua transformação com Cristo. E hoje eu quero apresentar aos irmãos um perfil diferente de João que talvez você não conheça. Eu quero apontar 4 características negativas da personalidade de João. A primeira que eu quero apontar é que João ele era enérgico e impetuoso. A Bíblia diz em Marcos 3,17 que Jesus ele passa toda a noite em oração no monte, e ele vai partir para a escolha dos seus discípulos. Ele chama cada um dos seus pelos nomes, e ele chama os 2 filhos de Zebedeu para serem seus seguidores, depois seus discípulos e por consequência os seus apóstolos. Quando Jesus ele chama a Tiago e a João para serviço do ministério, Jesus dá a eles, no texto que eu citei, a referência bíblica de Marcos 3,17. Jesus os chama de filhos do trovão, Boanerges, filhos do trovão. Jesus estava dando esse apelido a João e a Tiago, não era à toa. Naquela época, quem escolhia para si a profissão da pesca não poderia ser um homem preguiçoso. Naquela época, quem escolhesse para si a profissão de pescador precisava ser um homem destemido, precisava ser um homem de muita força, precisava ser um homem que não desistisse fácil das coisas, porque naquela época a pesca não tinha os seus amparatos evolutivos como nos dias de hoje. Naquela época os barquinhos eram mais simples, naquela época precisava remar, naquela época para ter sucesso na pesca, às vezes precisava de paciência para passar toda a noite. A pesca na maioria das vezes era frustrada, e naquele tempo o perfil de pescador não encaixaria em uma pessoa preguiçosa. Pelo contrário, quem escolheria a pesca, consequentemente o seu perfil era de um homem robusto, era de um homem corajoso, era de um homem impetuoso. Então quando Jesus chama Tiago e João, e chama também Pedro e André, eles foram os primeiros apóstolos a serem chamados. Jesus, pela característica impetuosa no perfil de João, chama-os de filho de trovão. Os irmãos sabem que na maioria das vezes um trovão, quando acontece, ele vem impetuoso. Na maioria das vezes ele não avisa sobre o seu barulho, ele não avisa sobre o seu estrondo. E Jesus identifica Tiago e João como filhos do trovão. João, então, nem sempre era calmo no título de apóstolo do amor. O seu perfil ele foi moldado, o seu caráter ele foi projetado para que lá na frente ele pudesse receber o
título de o apóstolo do amor. A primeira característica negativa no perfil de João é que João ele era enérgico, João ele era agitado e João ele era impetuoso. A segunda negativa no perfil do caráter de João é que João ele era intolerante. Em Marcos 9:49 diz a Bíblia que João soube que alguém estava expulsando demônios no nome de Cristo, e ele vai lá e proíbe a pessoa. Ele diz: não, eles não fazem parte do nosso grupo, eles não andam conosco, eles não comungam conosco, eles não estão nas proximidades do mestre, eles não comungam da nossa mesma fé, eles não fazem parte do nosso bando, eles não estão aliados ao nosso grupo. E João então proíbe aquela pessoa de pregar a palavra, dizendo: você não pode pregar, você não anda no nosso grupo, você não está com um dos nossos, você está proibido de expulsar os demônios no nome do Senhor. Quando João faz isso, Jesus ele dá uma lição a João. Ele diz: não os proibais, porque quem não está contra nós, ele está ao nosso favor. João ele era tolerante. João não gostava muito, pastor Ricardo, de ver as pessoas sendo usadas na mão do Senhor. João gostava de ser usado, mas não tinha flexibilidade de ver uma pessoa da autoridade do nome de Jesus sendo usado também. Uma terceira negativa no perfil do apóstolo João é que João ele era ambicioso. João ele era Certa vez João e seu irmão Tiago, eles se aproximam de Jesus, eles se apartam do restante do grupo dos 12, e eles vão fazer um pedido um pouco diferente com os pedidos que Cristo costumava ouvir. João chama Cristo de lado e diz a ele assim: Senhor, ora, permita que quando o Senhor se entrar no seu reino, o Senhor nos permita que eu e o meu irmão sentemos um ao seu lado e o outro ao outro lado seu. Jesus olhando para ele diz: você não sabe o que pede, João. João, estas coisas só competem ao meu Pai ceder. João ele era ambicioso. João ele queria os lugares mais ilustres da congregação. Ora, não só da congregação, João queria um lugar mais ilustre no céu. João ele era ambicioso ao ponto de deixar os seus companheiros de lado, de deixar os seus companheiros à parte, de interter os seus companheiros acerca de qualquer outra coisa, para fazer uma proposta indecente a Cristo, na intenção de passar todos os seus companheiros para trás. João ele era ambicioso. Se fosse nos dias de hoje, o perfil de João jamais escolheria para si o cargo de ser o diácono da igreja, que é o mais servo de todos. Não, João não escolheria ser diácono. Se fosse nos dias de hoje, João não escolheria para si o cargo de oficial de escala, líder de escala. Ele não escolheria isso para si. Se fosse nos dias de hoje, João ele não escolheria para si o cargo de porteiro da igreja, o cargo de regente dos varões. Não, ele escolheria o cargo mais alto, o posto mais consagrado do culto, talvez o de segundo, talvez o de terceiro pastor, porque João ele era ambicioso. João ele era ambicioso. Uma quarta negativa no perfil de João é que João ele era vingativo. Vai dizer a Bíblia em Lucas 9:54 que certa vez Jesus passando pelas regiões de Samaria, diz a Bíblia que os discípulos de Jesus eles não foram aceitos procurando uma pousada para passar a noite. Diz a Bíblia que os samaritanos, pelas divergências que tinham com o povo judeu, não aceitaram a Cristo, não aceitaram os apóstolos, não aceitaram os seus discípulos. E de repente se apresenta João diante de Jesus dizendo: mestre, eles não nos aceitaram em vossas casas, eles não nos aceitaram em Samaria. Será que o Senhor não deseja que eu ore para cair fogo do céu?
e matar todos esses homens, como fez o profeta Elias. A Bíblia está dando referência do episódio em que Elias orou, fogo caiu do céu e consumiu 2 grupos de 50 soldados que queriam dar cabo da sua vida. João, ele era vingativo. João, ele não tinha paciência para esperar o julgamento de Deus. Se nos dias de hoje você tivesse um problema com João, meu irmão, João colocaria você no joelho para orar contra, e na oração João oraria dizendo assim: mata Jesus. Na oração João oraria dizendo assim: põe para fora Jesus. Na oração João diria assim: põe para fora da igreja, põe para fora do grupo, põe para fora da congregação, abre a sepultura dele. Sabe aquele perfil de crente que não entendeu o que é o evangelho, não entendeu o que é a palavra, não entendeu o que é o reino, não entendeu o que é Jesus, não entendeu o que é o Espírito Santo, que ora contra. Pastor, tem isso? Lógico que tem muito crente macumbeiro na igreja, irmãos, que em vez de orar para Jesus salvar, para Jesus converter, para Jesus trazer, para Jesus levantar, para Jesus dar dons, para Jesus capacitar, para Jesus pôr a pregar, para Jesus pôr a louvar, ele ora contra, para ver desviado, ver caído, ver no mundo. Mas nessa noite, que o Espírito do Senhor repreenda esse espírito das trevas, que faz com que os crentes olhem contrário, para derrubar soldado do mesmo povo. Nós estamos aqui para morar no céu. Ele nos elegeu, Ele nos chamou para um quadrante de obra. João, ele era vingativo, pastor. João não tinha paciência. João não tinha paciência para orar, para que Jesus salvasse as almas, mas tinha toda a disposição para orar para Jesus matar, para Jesus mandar fogo, para Jesus consumir, para Jesus lançar fora. Então nós estamos observando aqui um João que parece não condizer com o do versículo de número 26 do texto que nós lemos: o apóstolo do amor, o apóstolo a qual Jesus amava. Uma coisa interessante a se dizer aos irmãos, que todas essas características no perfil de João já estavam com ele, já andando com Cristo. Então a transformação na vida de João não foi de uma hora para outra, não foi da noite para o dia. A transformação na vida de João não aconteceu totalmente, no dia em que Jesus chamou ele da pesca para pescar homens. Pelo contrário, a transformação no perfil do caráter de João aconteceu gradativamente, aconteceu no passar dos anos, aconteceu no passar das experiências, aconteceu no passar e no observar dos milagres que Jesus operou, aconteceu no decorrer das palavras, dos ensinamentos que Jesus os direcionava. Porque um erro grotesco da igreja é pensar que todo crente no dia que levantou a mão e aceitou Jesus foi transformado na sua totalidade. Não foi. O crente até nos dias de hoje está sendo transformado dia após dia, culto após culto, oportunidade após oportunidade. Todos os dias nós negamos a nós mesmos, todos os dias nós negamos a nossa vontade da carne, todos os dias nós negamos a nossa natureza pecaminosa até chegar aquilo que Paulo diz na carta aos Efésios: a nível de varão perfeito. Se todo crente no momento da sua conversão, no dia que aceitou Jesus como o seu suficiente Salvador, ele já estivesse na sua totalidade transformado, ele aceitaria Jesus e seria recolhido para a glória. Porque na terra há lugar para imperfeitos, mas no céu só tem lugar para perfeição. É aqui que Jesus nos lapida, crente. É aqui que Jesus nos transforma. É aqui que Jesus muda a nossa mente. É aqui que Jesus muda a nossa vida. É aqui que Jesus muda a nossa história. É aqui que Jesus nos dá nome, nos dá família, nos dá dons, nos dá herança, nos resgata para filhos. A igreja está sendo aperfeiçoada.
aperfeiçoar. A transformação no caráter de João vai acontecendo no decorrer dos anos, no decorrer dos dias, quando João já está intitulado como o apóstolo do amor. Ele já venceu o espírito impetuoso, ele já venceu a intolerância, ele já venceu o espírito ambicioso, ele já venceu o espírito negativo. E isso aconteceu, não foi de uma hora para outra, isso aconteceu dia após dia. Pastor, me prova com Bíblia. Quem usa a Bíblia não erra. Ele mesmo disse: todo aquele que quer vir após mim, primeiro, aleluia, alabaraçura bacalabadaraia, todo aquele que quer vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, a referência de Marcos 9:23, tome cada dia a sua cruz e depois siga-me. É a Bíblia que está dizendo que a transformação em nós, que a transformação na igreja, que a transformação em João, que a transformação no corpo de Cristo não acontece de uma forma repentina. A conversão acontece dia após dia, culto após culto, experiência após experiência. Irmãos, o Senhor está nos aperfeiçoando. O Senhor está aperfeiçoando a sua igreja. O Senhor está aperfeiçoando o teu povo. O Senhor está aperfeiçoando os teus filhos. E é por isso que eu e você não podemos desistir na noite deste dia, porque aquele que começou a boa obra em nós é fiel para terminar. Eu vou repetir para a igreja, liberar glória a Deus misturado com aleluia. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, é fiel para terminar, é fiel para terminar. A igreja está sendo aperfeiçoada. Nosso caráter, nossa vida, nosso pensamento, nosso modo de ser, nossas atitudes, nossa fala, nossa veste, nosso comportamento. A igreja está sendo lapidada, a igreja está sendo despida da veste velha, a veste velha do homem carnal, como o Senhor fez uso aqui da pessoa de Adão, a natureza adâmica, ela está sendo sepultada, ela está sendo lançada fora. A noiva de Cristo, que é a igreja, ela está sendo adornada, preparada para o encontro com Ele nos ares. Você não pode parar, não pode desistir, porque muito em breve esta igreja será arrebatada para os céus, para a eternidade, para a morada do Senhor. Nós estamos preparados, adornados. É por isso que o crente que mais fraco se sinta hoje aqui nesse culto, talvez olhando para alguém que está bem com Deus, está se auto-julgando e está dizendo assim: está todo mundo bem com Deus e eu estou fraco. Eu tenho uma palavra para você: na sua fraqueza, o Senhor aperfeiçoará o seu poder. Você não pode desistir, você não pode parar, você não pode negligenciar a sua fé, você não pode desistir de Jesus. Tudo bem, eu sei que você não está 100% com Deus, eu sei que você não está orando tanto, não está jejuando tanto, talvez até se espante com a palavra jejum, porque tem crente que vira ano sem pregar jejum. Tem pregador que toma púlpito para pregar a palavra sem consagrar jejum. Talvez o
nível de oração, de jejum, de leitura da palavra não está 100%, mas eu tenho uma palavra para você: Jesus está te aperfeiçoando. Como aperfeiçoou os 12, dia após dia, oportunidade após oportunidade. O Senhor estava transformando um homem que era impetuoso, intolerante, ambicioso, vingativo, no apóstolo do amor. Todos nós sabemos, irmãos, que esse sentimento não pode desaparecer da igreja. Como diz a Bíblia, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A ausência do amor no meio do povo de Deus faz com que o povo se esfrie, faz com que o povo deseje abandonar a fé, faz com que o povo deseje abandonar o Evangelho. E talvez tenha alguém aqui que está me ouvindo, o amor está sendo absorvido de você, e a consequência é o esfriamento. É por isso que tantas pessoas alegam a sua saída da igreja, do Evangelho, dizendo: eu estou fraco, eu não posso continuar, eu estou desistindo. É porque o amor tem sido absorvido da sua vida, da sua alma e do seu coração. O apóstolo São Paulo, na epístola, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo número 13, ele diz que o amor é a base de tudo. Quem tem o amor no seu coração, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera e tudo crê. Eu não vim entregar chave de carro, nem porta aberta nessa noite. Eu vim dizer que o amor de Cristo vai incendiar o seu coração, vai incendiar a sua alma, vai incendiar a sua vida, e você vai estar impedido de abandonar Jesus. Quem tem o amor do Espírito Santo, Ju, no seu coração, ele se torna impedido de abandonar a Cristo. Ele não tem condições de abandonar o Evangelho, ele não tem condições de abandonar a palavra, ele não tem condições de abandonar a comunhão com os irmãos. Quando ele pensa em parar, ele se lembra do Edinaldo, ele se lembra do Claudemir, ele se lembra do pastor Ricardo, ele se lembra do Djalma, do Sebastião, e ele diz assim: eu não posso parar, os irmãos contam comigo, a minha ausência vai machucar o coração dos irmãos. O coração dele está inflamado pelo amor de Cristo, pelo amor à sua palavra, pelo amor ao Espírito Santo, e ele está impedido de abandonar o Senhor sobre qualquer circunstância. É esse amor ágape que o Senhor quer projetar no coração da igreja, que sob quaisquer circunstâncias, irmãos, nos impedem de abandonar a Jesus. Esse amor capaz de nos doarmos por completo, como ele se entregou por completo por nós, que é o amor que o Espírito Santo quer despertar no coração da sua igreja nessa noite. Irmãos, com toda a humildade no coração, eu ministro aos irmãos. Eu sinto o meu corpo arrepiado, dando choque nas minhas costas, pela presença do Espírito Santo que está aqui. Talvez hoje não vai ser a ocasião para pular, talvez hoje não vai ser a ocasião para rodar, talvez hoje não vai ser a ocasião para Jesus levantar profetas aqui, mas vai ser a ocasião para Deus despertar no seu coração o sentimento que vai te conservar até o dia do arrebatamento da igreja. O amor por Jesus, o amor por sua palavra, o amor e a comunhão pelos irmãos. Olha só, na ocasião em que Jesus foi preso, diz a Bíblia que todos os discípulos fugiram, cumprindo-se a profecia que dizia: ferirei o pastor e as ovelhas seriam dispersas. Todos abandonaram, todos fugiram, mediante o sacrifício da cruz, o martírio, a coroa de espinhos, os porretes da sua cabeça, ao escarnecimento da
discípulos abandonaram a Jesus, exceto um que tem por nome João. Irmãos, os irmãos entendam que João não se tornou o apóstolo do amor da noite para o dia. Sabe onde foi que João se tornou o apóstolo do amor? Quando Jesus, estirado no madeiro, olhou para ele e viu ele no pé da cruz. Porque o que prova o amor de Cristo em nós é a perseverança nele aos pés do Calvário até o final. O que vai determinar quem vai ser você até o dia de Jesus que arrebatar a igreja não é simplesmente você só hoje ou o que fez ontem, é o que você vai ser e aonde você vai estar até o dia do arrebatamento da igreja. Os pés do Calvário forjam a igreja, forjam a noiva, forjam o seu povo pelos pés da cruz. Que Jesus, olhando para João, pôde confirmar que de fato ele era o apóstolo do amor. Todos abandonaram, como muitos têm abandonado os dias de hoje por nada. Tem pessoas que deixam de servir a Jesus por nada, ou outros que por um motivo mais árduo alegam também a desistência do evangelho. Mas irmãos, a Bíblia diz que nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir podem nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Pastor, se não tem profundidade, não tem altura, não tem anjos, não tem potestades, ou qualquer outra coisa que possa nos separar do amor de Cristo, eu quero fazer uma pergunta para a igreja, quase encerrando aqui a minha oportunidade. Qual é a desculpa que você vai usar hoje para deixar o evangelho? Se a sua desculpa for maior que a altura, maior que a profundidade, maior que os anjos, maior que as potestades, maior que o presente, maior que o porvir, eu aceito a sua desculpa. Do contrário, você vai perseverar até o final, você vai continuar, e vai continuar, não vai continuar caladinho como você está aí não, você vai continuar dando glória, dando aleluia, é cheio de Deus, é cheio do Espírito Santo. O Senhor está dizendo: eu estou completando a boa obra na minha igreja. Só levante a mão para receber quem está crendo no que eu estou pregando. O Senhor está dizendo assim: mesmo diante de tanta dificuldade, mesmo diante de tanto problema, mesmo diante de tanta afronta, mesmo diante da crise financeira, mesmo diante de tudo aquilo que o inimigo tem projetado para te derrubar, Ele está dizendo: eu estou projetando a sua fé, eu estou aperfeiçoando você, eu estou te dando experiência, eu estou te enchendo, estou te lapidando, estou te capacitando, estou te dando vigor, estou te dando coragem, estou te dando unção, estou te dando autoridade, estou te dando poder, 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 poder. Receba poder aí agora. Pode chorar se você quiser, porque Jesus está dizendo assim: eu não mudei e sou o mesmo trabalho que eu tive para transformar João, para transformar Pedro, para transformar André, para transformar Bartolomeu, para transformar Natanael, para transformar, irmãos, aquele que estava cheio de incredulidade. É o mesmo poder que eu vou usar para transformar a tua vida. Não desista, não pare, não deixe a minha presença. Independentemente do que nós passemos, o nosso lugar, irmãos, preferido vai ser os pés da cruz de Cristo, vai ser os pés da cruz, pastor Vanildo, que Cristo vai me ver na madrugada, Cristo não vai me ver no baile funk, Cristo não vai me ver desviado, Cristo não vai me ver no mundo, Cristo não vai me ver na prostituição.
assim: eu vou trazer a igreja de volta para os pés da cruz, para os pés da cruz, para os pés da cruz. Jovens, é no pé da cruz. Irmãs, é no pé da cruz. Obreiros, é no pé da cruz. Igreja, é no pé da cruz. É no pé da cruz. Você está comprando passagem para viajar. Como eu pretendo viajar no próximo mês. Mas Jesus está dizendo assim: a viagem não é tão boa como o pé da cruz. O passeio não é tão bom como o pé da cruz. É no pé da cruz. É a perseverança que denota-se em nós a nossa fidelidade, irmãos. Se nós estivermos em qualquer outro lugar, eu já fechei a Bíblia para concluir. E quando Jesus quiser nos encontrar, como Deus procurou Adão no jardim, não encontrou na viração do dia. Ele estava escondido da presença de Deus, porque é uma evidência de quem está fora, está longe, é se esconder. Quando Jesus chama, não é assim. Se o Deus que lá atrás ia no jardim para encontrar Adão e esperava vê-lo, hoje em Cristo espera nos encontrar também em um lugar. Que lugar é esse? É nos pés da sua cruz. É nos pés da sua cruz. Estejamos firmes, irmãos. Estejamos preparados para o grande dia, o dia do arrebatamento de Deus. Não deixe, não abandone o Calvário, o seu significado, porque a sua fidelidade é provada quando Jesus olha para os pés da cruz e vê que você está lá, firme, perseverante. Tem luta, tem prova, mas está lá. Não desistamos da obra redentora de Cristo em nossas vidas. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Os irmãos do grupo de louvor vão louvar. Vamos louvar depois, pastor. Depois, tá? Pedido do pastor, depois os irmãos louvam. Irmãos, estejamos firmes, tá bom? Deus possa abençoar a vida de todos vocês. O título que Jesus vai te dar depois daquele que você era é muito maior e corresponde por muito mais. Lá no mundo, você era mentiroso, era bêbado, era drogado, era prostituto. O nome que Jesus vai te dar